Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar, aproveitando que vocês estão em pé, eu quero convidá-los a abrir a palavra lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, amém? Diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pai maravilhoso e santo, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Senhor Jesus, ministra, Deus, a tua palavra, Deus, sobre cada um aqui, ó Pai. Cada coração, ó Pai, Senhor Jesus, esteja, ó Deus, aberto, Pai querido, para essa boa semente, ó Pai. Senhor Jesus, ministra, Deus, nos teus filhos, ó Pai. Eu não sei o que cada um veio receber, veio buscar, ó Deus, mas Tu sabes, ó Deus. Tu tens algo para entregar para cada um aqui nessa noite, Pai. É a nossa oração, em um nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, amados, é a presença de Deus. Essa passagem do Evangelho de João, uma passagem bem conhecida, onde Jesus, ele fala da sua obra. Jesus já está indo para os últimos dias da sua missão aqui na terra, e ele conduz os discípulos até Jerusalém, e ali eles vão no cenáculo, e o Senhor Jesus começa a falar da sua partida para os discípulos. A Páscoa começa a se aproximar, e Jesus já, como conhece todas as coisas, ele já agora não prega mais para a multidão, mas ele está pregando para os discípulos. E o Senhor Jesus, nos últimos momentos, ele quer ter um momento a sós com os discípulos, passando essas últimas instruções. E havia no ar, um peso muito grande, uma expectativa, o que de fato iria acontecer nos próximos dias. Alguns nem cogitavam, nem pensavam na ideia de Jesus ser preso, muito menos morto. Alguns na sua época, até alguns discípulos cogitavam de Jesus ser um grande revolucionário, tirar o povo judeu das garras de Roma, e imaginavam que Jesus ia fazer uma grande revolução. Outros talvez achavam que Jesus na última hora não ia se deixar ser preso, e tudo ia acabar bem, ia ter um desfecho tranquilo, sem muitos problemas. Mas o Senhor Jesus veio com um propósito específico, de buscar e resgatar o que se havia perdido. João 3,16, que é o texto central da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, com os seus discípulos, ele começa a trazer essas lições a respeito dos últimos momentos que ele estava passando. Essa angústia, essa tristeza, Jesus já sabia o que os discípulos iam passar, não só Jesus, mas os discípulos também iam passar lutas e perseguições. O beber do cálice de Jesus, como o Senhor Jesus falou: vocês estão dispostos a beber do meu cálice? Ou seja, passar pelo que eu vou passar. Numa tradução hebraica, fala que o cálice significa a união tão íntima de duas pessoas, a ponto delas estarem dispostas a ter o mesmo destino. Então vocês vejam, meus amados, que havia toda essa situação.
Jesus não veio libertar o povo das garras de Roma, mas Jesus veio libertar o homem do império das trevas. Algo muito mais profundo, algo muito mais sério e muito mais importante. Naquela época o povo pensava que Jesus, Judas foi que Jesus ia sair, afinal de contas Jesus ressuscitou a tantos, transformou água em vinho, multiplicou pães, peixes, acalmou uma tempestade. Como que os soldados vão conseguir prendê-lo? E Judas foi nessa confiança, seu coração movido por avareza, por ganância, e chega até os sumos sacerdotes, os fariseus, e entrega Jesus. Mas não foi dessa forma. Jesus veio para derramar o seu sangue em nosso favor. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, a pessoa, Jesus morreu. Parece que é uma coisa assim, um ato de amor. Sim, é um ato de amor. Mas é um sentido espiritual muito mais forte, e foi um preço muito alto a ser pago. Quando nós temos noção do que nós fomos libertos, do que Jesus nos livrou, a gente começa a ter um temor muito grande, e a gente começa a olhar sobre outra ótica, uma ótica de amor, uma ótica de reverência nas coisas de Deus. Porque o Senhor, como diz na palavra, Ele não veio simplesmente para fazer os milagres, curar e trazer vida, aos mortos, mas Ele veio nos salvar e nos garantir a eternidade ao seu lado. E quando Jesus fala aqui para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse turbe significa não fique atemorizado, não fique agitado, não fique preocupado. Por quê? Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que muitos iam se escandalizar, iam ficar surpresos, perplexos e profundamente tristes com o que ia acontecer com Jesus. Era plano de Deus que o Senhor Jesus fosse entregue, oferecesse um sacrifício vicário pelo povo, pelo homem, para que fosse resgatado das garras do inferno. E aqui nós vemos, meus amados, quando Jesus fala para os discípulos, já é orientando eles, não se turbe. Porque Jesus diz ali, muitos ficaram perplexos e assustados, mas Jesus diz assim, eu vou ser traído, credes em Deus, credes em mim também. Eu vou ser preso, credes em Deus, credes em mim também. Eu vou apanhar, vou ser cuspido e humilhado, credes em Deus, credes em mim também. Crucificado, credes em Deus, credes em mim também. Vou ser morto, credes em Deus, credes em mim também. Mas o melhor, meus amados, ficou para o final, a vitória de Jesus sobre a morte, que Ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você, meu amado. Algo que o inimigo jamais poderia pagar, porque não existe amor no império das trevas, não existe lealdade, não existe perdão, não existe uma segunda chance. Só o Senhor Jesus pôde pagar esse preço por nós. Por isso que eu e você, meus amados, nós somos propriedades de Jesus. Por isso que o inimigo não tem direito sobre a tua vida, porque nós fomos comprados por preço de sangue. E como os discípulos agiram quando viram Jesus sendo açoitado, sendo preso e aí condenado à morte. Muitos ali na região, na cidade de Jerusalém, os cristãos, eles fugiram quando viram isso, e somente João ficou próximo de Jesus durante a crucificação, e João, de todos os apóstolos, foi o único que foi enviado para uma ilha prisão, e lá ele ficou até envelhecer. Os demais apóstolos foram brutalmente mortos por flechadas, alguns foram crucificados, alguns foram mortos à machadada, e outros foram esfolados vivos.
Vocês vejam, amados, como o inimigo se levantou de tal forma, mas ele não conseguiu anular a obra de Cristo, e jamais anularia. E vocês vejam, meus amados, que o preço foi alto, mas a vitória foi maior ainda. Essa vitória foi por nós, foi para que hoje nós andássemos, amados, como filho e filha de Deus, andássemos livres, andássemos felizes na presença de Deus. Talvez você hoje enfrenta alguma coisa em termos de dificuldade na tua vida, você enfrenta alguma doença, mas o Senhor diz assim: credes em Deus e crede em mim também. Você está enfrentando situação financeira difícil, desemprego, credes em Deus e crede em mim também, Jesus fala. Você está enfrentando qualquer dificuldade que seja, o Senhor diz hoje à noite para ti: credes em Deus e credes em mim também. Se o Senhor fala isso, se o Senhor falou isso para os discípulos, e essa palavra comunica ao nosso coração, significa que em meio às lutas e às dificuldades, muitas vezes nós esmurecemos na fé. Eu conheci uma senhora essa semana, que ela está enfrentando um problema de saúde na família. Ela estava tão chateada, ela estava assim: poxa, mas a gente ora e tal, e não acontece, não sei o quê. A mulher bem aborrecida assim. Aí minha esposa ainda trouxe uma palavra para ela, porque é nos momentos de dificuldade, meus amados, que nós nos aproximamos mais do Senhor. E pode ter certeza, meu amado, se você foi chamado para essa grande obra que você foi, o Senhor vai colocar situações que a gente vai enfrentar, lutas que nós vamos ter, mas tenha certeza de uma coisa: a vitória o Senhor já colocou na tua mão. É fé, meus amados, é fé. Às vezes a gente tem muita fé no problema, nós vamos sucumbir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não, o Senhor trabalha, faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. E aqui, como ele falou para os discípulos, indo um pouco mais adiante, ali em João 16, 20, olha o que o Senhor falou ali, João 16, 20, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em outra passagem, o Senhor Jesus diz assim: como aquela mulher que sofre as dores de parto. Quem é mulher aí, já foi mãe, sabe o que é, né? Sofre as dores de parto, a mulher se angustia, mas quando o filho nasce, tudo passa, vem aquela alegria, toma conta, porque está ali o filho, a criança está no colo. Assim é a obra do Senhor. Os discípulos choraram, foi um dia de luto, um dia que Jesus morreu, mas um dia de alegria quando Ele ressuscitou, mostrando que Ele tomou as chaves do inferno e da morte, para que eu e você tivesse direito a andar do lado dEle na eternidade. E aqui, meus amados, Ele continua dizendo: e quando na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse preparar-vos faz menção à obra da cruz de Cristo. Ali o Senhor preparou a nossa remissão, preparou a nossa salvação, para que a gente tivesse acesso às moradas celestiais. Amém, meus amados? E o Senhor diz que Ele vai voltar para nos buscar. Que coisa maravilhosa! A segunda vinda de Cristo, amados, vai ser o maior evento da humanidade, da era do ser humano, porque diz que todo olho verá, e o Senhor vem reinar aqui na terra, vem buscar nós para morar com Ele. E aqui, meus amados, Ele diz ali, né, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, nossa morada não é aqui, o Senhor vai nos buscar. Se nós não formos até Ele, Ele vem nos buscar.
Vocês vejam, meus amados, que a gente às vezes diz, nós empregamos tanto tempo em projetos aqui na terra, mas qual é o meu projeto para a eternidade? Qual é o meu projeto para a eternidade? Se é lá na eternidade que é eterno, se é lá que eu estarei ao lado de Jesus, estaremos lá e andaremos ao lado dele, mas o que eu tenho de projeto para a eternidade? Ganhar minha família, amém? Ou eu fico, ganhar um amigo para Cristo e tal, ou eu simplesmente me calo e deixo as coisas acontecer? É algo para nós pensarmos, meus amados, porque tudo isso aqui vai ficar. Por quê? Porque nós somos peregrinos, a nossa nação, a nossa pátria não é essa. Embora a gente ame o nosso país, a gente procura dar o melhor de si aqui, não só para o crescimento do nosso país, mas para o nosso crescimento pessoal e da nossa família, mas muitas vezes nós deixamos as coisas de lado. O primeiro projeto espiritual para a eternidade, meus amados, começa lá no nosso quarto, lá na nossa casa, na oração, tirando um tempo a mais de oração, fazendo um pouco mais para o Senhor. É tão interessante que esse ano, através do livro ali 100 dias de oração, que a gente está, pastor, lendo, como o Senhor tem falado comigo, como o Senhor tem pedido algo a mais ao meu respeito. Eu já achava que fazia, Senhor, aqui, não, mas o Senhor, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu dedico tempo, mais eu vejo que tem coisas a serem feitas. E amados, o mais maravilhoso disso tudo é que o Senhor age em amor. O Senhor jamais vai te obrigar a algo. Não, ninguém é obrigado a nada. Tudo é o livre-arbítrio. Eu não tenho obrigação, mas eu faço por amor ao Senhor. Esse tem que ser o nosso papel. Amém, meus amados? E na presença do Senhor, meus queridos, nós vamos viver, vai ser algo maravilhoso, porque nós vamos ser semelhantes a Cristo. Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá noite. O inimigo, Satanás e toda a turma dele, ninguém estará lá. E aquelas pessoas que recusaram a Cristo, que não se dobraram, não se converteram, elas estão lá em Apocalipse 21:8. Lá é o lugar delas. Vamos dar uma olhadinha, amados? Apocalipse 21:8. Final da Bíblia. Que diz assim: enquanto porém aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A salvação é para todos, meus amados. Por isso que o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue. Você já tem a tua morada no céu, amém? Amém? Tem que ser motivo de alegria para nós, meus amados. Se essa palavra não move o nosso coração, não enche o nosso coração de alegria, a gente tem que reavaliar. Senhor, por que eu não me alegro ainda? Talvez falta um pouquinho mais de óleo de Espírito na minha vida. Você já tem o óleo, mas talvez falta, pedir um pouquinho mais, porque isso tem que nos alegrar. É motivo de grande alegria para nós, meus amados, porque o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja redimida. Muitos dizem, Jesus não vai voltar, não vai acontecer nada, isso aí tudo é conversa fiada. Isso vai acontecer sim, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. No tempo do dilúvio, também diziam a mesma coisa, e aconteceu o juízo de Deus. Para Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, aconteceu o juízo de Deus. E agora, na nossa época, meus amados, não vai ser diferente, a palavra vai se cumprir. E os discípulos perguntavam: mas quando o Senhor vai acontecer? Quando ouvirem rumores de guerra, fomes, pestes, tantas coisas. A gente já viu aí o que aconteceu, no ano de 2019, 2020 com a Covid.
E infelizmente, amados, outras coisas vão vir, mas a nossa fé está em Cristo. Nós estamos alicerçados no Senhor. Como diz ali a palavra, fala lá também em João 16:33. Vamos abrir ali rapidinho para encerrar, João 16:33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor venceu, significa que eu e você também venceremos nele. Nós já somos vencedores, meus amados, mas as lutas, as batalhas, às vezes ofuscam essas verdades da nossa mente, sim ou não? Sim ou não? É verdade, eu também passo por isso. Digo, oh, calma aí, Cícero, isso aí, essa luta não veio para me derrubar, embora seja esse o desejo do inimigo, mas essa luta veio para me fortalecer na presença do Senhor. Amém, amados? Tomemos posse. Somos cabeça e não cauda, somos reis e sacerdotes. A última palavra é a nossa, meus amados, porque somos reis e sacerdotes. Nós ordenamos no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar? Vamos dobrar o nosso joelho nesse momento.